Partidos aliados a Lula entraram com uma ação no STF para anular os acordos de leniência assinados por empresários condenados da Lava Jato antes de agosto de 2020. PSOL, PCdoB e Solidariedade alegam que o Ministério Público Federal coagiu executivos de empreiteiras flagradas em desvios da Petrobras. O ministro do STF, André Mendonça, foi sorteado para tratar do caso, mas as legendas querem Gilmar Mendes. Diante do impasse, Mendonça repassou a decisão à presidente Rosa Weber. Os acordos de leniência das 5 maiores companhias, o chamado Clube VIP das empreiteiras investigadas na Lava Jato, somam 8 bilhões de reais. E para dar início à nossa rodada de comentários, quero dar boas-vindas, muito boa noite, Coronel Gerson. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana Paula, Silvio. E para aqui é boa tarde, né? Para vocês é boa noite, a nossa audiência fantástica. Boa tarde aqui nos Estados Unidos e boa noite aí no Brasil. Coronel, começo já querendo saber a sua opinião, sua análise aí em relação a esses acordos de leniência. O ministro André Mendonça foi sorteado para analisar o caso, mas as legendas aí de esquerda querem Gilmar Mendes. O que me causa estranheza é a falta de vergonha, né, diria, ou até de escrúpulo dos partidos de esquerda de estarem, de alguma forma, se colocando ao lado das grandes empreiteiras que trabalharam no governo Lula e no governo Dilma, subsidiando aquele esquema da Lava Jato que foi completamente comprovado, haja vista que todas essas empreiteiras, nos acordos de leniência, fizeram devoluções bilionárias. Quando os partidos de esquerda agora se organizam para, assim, ostensivamente, né, sem nenhum tipo de pudor, se colocarem contra esses acordos de leniência, eles estão, em última análise, tentando reconectar aquela forma de obtenção de recursos. Na época, parte desses recursos eram para inclusive, sustentar ou financiar campanhas eleitorais, mas grande parte desses recursos depois ficou altamente comprovado e sem nenhum tipo de contestação que eles eram recursos para suborno, não só caixa 2, como eles tentaram caracterizar, mas suborno, sim. Tanto que a própria Odebrecht, ela tinha um departamento especializado no pagamento dessa propina, tinha um software muito bem elaborado que subsidiava os seus executivos em diversos níveis, que inclusive limitava a quantidade que cada executivo poderia pagar de propina para quem já constava da relação, ou seja, um sistema muito complexo que tinha inclusive o seu servidor fora do país. Então, quando nós voltamos a esse assunto com esse tipo de discussão, parece que a população está sendo desafiada a esquecer de tudo o que aconteceu. E não há como, porque todo esse esquema que foi montado com o BNDES, transferindo recursos para essas empreiteiras à guisa de exportar engenharia civil para os parceiros do próprio PT aqui no entorno e até na África, na verdade, era um esquema muito bem engendrado de corrupção. Bom, só para lembrar que os acordos de leniência das 5 maiores empreiteiras somam aí 8 bilhões de reais que podem ir pelo ralo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Você está de azul, assim como eu. Não combinamos. Não combinamos, foi surpresa. Não, a gente nunca combina, mas é que a gente sempre estamos sempre conectadas, né, Paula? Muito boa noite, craque Silvio, meu mestre Augusto Nunes, coronel, muito bom ter você aqui, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, acordos de leniência que devolveram 8 bilhões de reais. Eu vou levar por outro caminho, um caminho precioso para mim. Será que alguém avisou o Papa Francisco? Porque 8 bilhões de reais não voltaram sozinhos para os cofres, né? A Operação Lava Jato foi uma operação muito bem sucedida, muito abrangente, que pegou vários partidos, vários políticos, vários empresários. Então, é complicado, né, senhor Papa Francisco, né? Corruptos ligados a Lula e ao partido mais corrupto que nós já tivemos,
esses foram presos, o atual presidente foi preso, foi descondenado numa outra operação ativista do Supremo Tribunal Federal, mas o Lula foi condenado sem prova, segundo o pontífice, é um homem bom. E aí é estarrecedor ouvir, e ler alguns católicos dizendo: mas a opinião do Papa não importa, a opinião política do Papa não importa. Como não importa? Corrupção mata e mata em grande escala. E corrupção ainda de pessoas ligadas a ditadores, a comunistas, isso é muito grave. Então, a opinião do Papa, a opinião política importa sim. Foram 8 bilhões de reais em acordos de leniência, Papa Francisco. Só isso. Silvio Navarro, muito boa noite. A gente percebe que esse governo aí está tentando, apagar da história a Operação Lava Jato. As coisas desacontecem no Brasil de 2023. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite, Coronel Gerson. Boa noite para a craque Ana Paula Henke e, sobretudo, para você que nos acompanha. O curioso é olhar em retrospecto, Paula, e aí a gente pode voltar lá em 2013, onde foi redigida a Lei 12.846, que trata justamente a lei anticorrupção. Está escrito lá: a presidenta da República faça saber o Congresso Nacional e sanciona. A gente volta lá nos anos de Dilma Rousseff para ver que ela mesma assinou a lei anticorrupção, a lei que dá cabo a esses acordos de leniência. Você trouxe a cifra, 8 bilhões de reais, são 5 grandes empreiteiras, muito bem conhecidas, mas é um valor que pode chegar a muito mais, no mínimo a 12 bilhões de reais, porque são 17 acordos de leniência afirmados, vamos dizer assim, porque o dinheiro, de fato, não voltou. Voltou muito pouco mais de 1 bilhão de reais. Paula, eu me recordo, acho que já citei aqui no nosso Oeste Sem Filtro, na virada do ano, em dezembro, uma entrevista publicada pela Revista Oeste com o ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, já deputado eleito, e a pergunta feita a ele é justamente essa: será que em algum momento o Brasil vai chegar vai chegar num lugar onde quem roubou o dinheiro vai receber de volta esse dinheiro? E ele respondeu: vai. Infelizmente vai, porque quem devolveu o dinheiro diante de toda essa desconstrução em curso da Lava Jato nos tribunais superiores está se sentindo um idiota, foi a palavra que ele usou, está se sentindo um idiota. O crime compensou no Brasil, o crime valeu a pena porque aquele empresário que devolveu o dinheiro para os cofres públicos, mesmo tendo sido fruto de pilhagem, surrupiado, só ele pagou e ele vai dizer: só eu vou pagar a conta? Então, o que acontece é justamente isso. É um incrível país onde quem admitiu que pegou dinheiro de forma ilícita vai receber esse dinheiro de volta. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça do Gedel Vieira Lima, por exemplo, daquela foto, aquela imagem do apartamento cofre com mais de 50 milhões de reais em malas e caixas de papelão, porque foi o único dinheiro em que, embora atribuído a ele, ele falou: eu não sou o dono. Já pensou se o Gedel tivesse sido sincero naquele momento, tivesse dito que ele era o dono? Essa hora o dinheiro estava voltando para a casa dele. Augusto Nunes, muito boa noite. Vamos lembrar que o presidente Lula foi julgado, condenado e preso na Operação Lava Jato, que eles querem agora apagar. Está se vingando, né? Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio Navarro. Bem-vindo mais uma vez, Coronel Gerson, minha grande parceira Ana Paula. Bom, a gente cantou essa bola no momento em que o ministro que herdou a cadeira, o Edson Fachin, leu a sentença mais cínica, a decisão mais cínica da história da justiça brasileira. Não, o Lula deveria ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba. Então não vale mais nada, porque ele sabia que não haveria tempo de recomeçar o julgamento. Em nenhum momento ele teve coragem de dizer que o Lula era inocente. Mas ao fazer aquilo, desonrando a memória do Teori Zavascki, o ministro que morreu
depois de ter agido corretamente em relação às decisões da Lava Jato, depois desse momento começou a vitória dos bandidos no final do faroeste brasileira, mais revelador que a gente tem. Olha só, os empreiteiros confessaram o crime. Eu participei de uma reunião, vou contar aqui. A Odebrecht pediu a opinião de 3 pessoas, um jornalista, uma pessoa que lida com pesquisas e tal, e uma professora mineira que lida com imagem de empresas e tal. Eles perguntaram o que a gente achava. Eu disse, com a diretoria reunida, com o Emílio Odebrecht, lá, olha, eu vou dizer o que eu acho, eu não entendo nada de empresa e tal. Eu, se estivesse no lugar de vocês, eu mudaria o nome da empresa e faria logo esse acordo, conta tudo. Eles acabaram fazendo isso, é evidente que outras pessoas aconselharam, e em nenhum momento da reunião eles discutiram, eles disseram, não, alguém disse, nós somos inocentes. Nada, eles discutiram se era conveniente do ponto de vista jurídico confessar aquilo, mas eles sabiam o que tinha acontecido. O pai brigou com o filho, que ficou preso ali porque ele pagou a conta. Essa conta, a Odebrecht não tentou provar inocência nenhuma. E me vem, que partidos são? Por favor. PCdoB e Solidariedade. Dizendo que a Lava Jato, o Petrolão não existiu. Vão ter que devolver, então, o dinheiro aos bandidos. Teve um lá, o primeiro que devolveu, deu aquela grana, diretor da... Pedro Barusco. Pedro Barusco, ele não foi para o pau de arara, ele não foi sequer interrogado, ele já foi devolvendo. 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Aquele Paulinho do Lula, o outro que acabou confessando. O Supremo endossou vários acordos iguais a esse. Agora, é o Ministério Público, não vale. Portanto, não vale a roubalheira da JBS. Eles que não pagou um tostão do que devia no acordo de leniência que firmou com o Ministério Público. É o nosso campeão nacional, Joesley. Ele confessou o que fez num áudio, que é público, está aí. Então é o seguinte... O que está fazendo essa turma e escolhendo o juiz que vai julgar, escolhendo o juiz, o que está fazendo essa turma é de um cinismo que deveriam ser presos só por isso. Agora são esses partidos cúmplices de ladrões, comparsas, e estão recebendo dinheiro para fazer esse papel.